Bom dia, pessoas. Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia, senhor. Bom dia. Já vamos aproveitando quem está aí quem já chegou aqui, já vamos respondendo aqui a chamadinha. Do primeiro ao Alisson tá aí, não? Peraí. Deixa eu abrir o chat aqui, porque se alguém chamar no chat eu vou saber. Então vamos lá. O Alisson eu não vi, Ana Clara também ainda não vi. Brenda também não. Bom dia, senhor. Bom dia, meu anjo, tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem, nós estamos aí, né? Quarentena, mas vamos lá, né? Vamos lá. Então vamos lá, vou começar aqui, ó. A Ana Clara não tá aí, né? Se a pessoa tiver a Ana Clara tá. A Aninha tá aí, peraí. Aninha tá. Brenda tá? Não, né? Catarina. Catarina também não vi. Enzo. Também não vi. Majon. Gabriel Majon tá aí, não? Gabriel também não vi. Bom dia, senhor. Bom dia, meu anjo, tudo bem? Tudo bem, e você? Estamos aí, né? Do jeito que dá, mas estamos indo. Está se acostumando, estamos indo. É o que temos, não tem o que fazer, né? É verdade. Não adianta ficar em posição fetal, não. Tem que trabalhar e trabalhar. Assim? Isso afeta Tá todo certo, senhor. mundo. Isso aí afeta todo mundo. Olha, já chega. Mas vamos lá, estou aqui no primeiro bar. O Sparapan tá aí, o Simeão? Vamos tentar melhor. Acho que tá bom. O Simeão tá aí. Obrigada. O Gabi tá aí, não? Eu tô, senhor. Gabi tá aí. Gabi. Henricão. O Henrique também não vi. O João Leite. João Leite tá aí, não. Lavínia. Lavínia tá, não? Lavínia também não tá. Letícia. Aqui, senhor. Letícia tá aí. Livinha. Livinha tá. Livinha chegou cedo. Eu tô. Livinha não. Bom dia. Livinha. Marianinha. Ontem eu vi, hoje não tô vendo aqui ainda, hein? Opa, cheguei atrasado, senhor. Tô aqui. Vamos lá, peraí, Mariana não tá. Nicão não tá também. Pô, essa galera tá acordando tarde, hein? Nicole. Nicole tá, né? Eu vi a Nicole aí. Nicole. Não. Essa aqui é uma coisa que tá online, é a Teixeira. Pedrão. Pedro tá aí, o bonito? Rafinha. Tô aqui, senhor. Rafinha tá aí. Raul não vi. Thalita. Também não vi. Vinícius, também não vi. Alguém do primeiro A tá online aqui, eu não botei chamada ainda? Pode abrir o microfone e falar, se tiver alguém que tá aí, eu não coloquei aqui ainda. Eu acho. Olhando aí, me ajuda aí. Não, tá. Não, foi daí tarde. Ó, vi o Lange aí, mas o Lange é da outra sala, né? Tá, então vamos lá. Agora vamos pro B aqui. Aninha.
Aqui, senhor. Aí. Bianca. Deixa eu ver. Bianca não. Não, Bianca Machado tá aí, né? Tá, senhor. Pelo menos tá online. Ela colocou no chat. É. Obrigado, meu anjinho, bem aqui. Já adicionei aqui. Obrigado. O Caião. Ontem faltou hoje. Deixa eu... Davi. Eu, senhor. Beleza. Enzo. Aqui, senhor. Aqui. Aí, Enzo Leme. Lange. Tô aqui, senhor. E Langeira, beleza, irmão? E aí, beleza? Tamo junto. Gabi Antunes. Tô aqui. Bom dia. Gabizinha, mas não é que essa voz aí, esse microfone aumenta um pouquinho a corda, meu anjo. Bora. Alvorada, como dizia no exército, alvorada. Júlia Garrido. Bom dia, meu anjo. Ingrid. Tô aqui, senhor. Aí, a Ingrid aí, eu gostei desse microfone aí, top. João Vitor. Cadê o João? Cadê o João? O João tá. Ontem ele tá, hoje eu não vi, né? Juan. Júlia Baltazar. Tô aqui, senhor. Cauã. Viu? O Zago viu. O Richard não tá aí, né? Tô aqui, senhor. Tá aí, beleza. Lucas Porcari. Duda Ribeiro. Oi, senhor. Oi, meu anjo. Do Dite não falha, cara. Isso aí é. Mateuseira. Senhor, acabei de entrar, senhor. Opa, pera, quem que tá falando que eu não consigo saber assim de olho? Eu, João Vitor, João Vitor Geraldino Pimentel. Aí, João, beleza, irmão? Já botei aqui, ó. Trazer um pouquinho mais, cheguei. Murilão. Tô aqui, senhor. Beleza. E Nicole Teixeira. Tô aqui. Bom dia. Alguém do B tá aí e eu não marquei aqui? Alguém do A? Só abrir aqui o A. Se vocês notarem que tem alguém aí, a pessoa está sem falar no microfone, desavisa. A Nina chegou, senhor. Nina, o primeiro nome dela é? Catarina, senhor. Catarina. Senhor, a Thalita também entrou. Thalita. Beleza. Mais alguém vocês estão vendo aí? É mais fácil vocês me ajudarem ainda que eu conseguir ver todo mundo, porque às vezes não aparece na ordem alfabética, aparece misturado. Bom, mas de qualquer forma, se alguém não tiver marcado aqui, eu estou terminando 2 minutos mais cedo, e aí quem estiver fora, eu deixo um espacinho para a pessoa lembrar quem entrou. A gente considera aqui. Bom, pessoal, bom dia, espero que vocês estejam todos bem. Embora esteja marcado na live arte, eu vou fazer hoje a segunda aula de história e arte vai ficar para amanhã, tá? Então, é um pequeno ajuste. Era assim que eu tinha programado, mas aí o pessoal acabou programando lá de outra forma. E eu vou deixar com vocês combinado sempre assim. A aula de arte vai ser sempre na quinta-feira, tá? A gente vai fazer a aula de história na terça e quarta, e quinta-feira vai ficar a aula de arte. Tudo bem para vocês? Pode ser assim? Que aí a gente dá uma continuidade, é mais fácil a gente falar de um assunto tendo falado continuar, né? A gente já está falando, eu acho que é melhor assim, tá? Então, eu vou passar aqui para o material que nós vamos ver, que é esse aqui. Nós vamos falar da frente 1, tá? E vamos para a página... Deixa eu achar aqui. Peraí. Nós vamos falar de um assunto legal aqui, que é o módulo 18, Reinos Bárbaros. Módulo 18. Na apostila aí de vocês, deixa eu ver aqui onde que é, peraí. A apostila de vocês fica na página 9. Acharam aí? A apostila de vocês, Sim, senhor. a apostila de vocês fica na página 9. Vamos falar uma coisa interessante aqui. A denominação bárbaro,
foi algo criado pelos romanos para denominar todos os povos não romanos. Então, vamos dizer assim, era uma forma de dizer a gentalha, entendeu? Então, todo mundo que não era romano, que oferecesse alguma ameaça aos romanos, eles eram, assim, vamos dizer, era um nome genérico que eles davam para todos os povos. Não, os bárbaros não eram um povo único, embora em alguns momentos eles sejam mostrados assim, na história, na arte, na literatura, mas eles não são um povo só, tá? É interessante notar que são esses bárbaros que nunca se dobraram ao poderio romano, né? Acredite se quiser, a gente fala daquele domínio romano, aquele esplendor, Coliseu, arte pra caramba, o Império Poderoso, o Imperador com festas maravilhosas, tudo aquilo é verdade, mas quando eles chegavam nos limites do Império, eles sempre tinham lá um povo, vamos dizer assim, com uma forma diferente de vida, né? Um modelo de vida um pouco diferente, que nunca se encaixava naquele modelo romano. Então, assim, aquilo que os romanos não conseguiam dominar, eles preferiam desprezar ou dar o nome de bárbaro. Todavia, quando a gente vai estudar um pouquinho mais, a gente entende assim, que eles têm a sua história, eles têm a sua importância, e são eles que vão levar à queda do Império Romano. Antes, eu preparei aqui para vocês, eu tenho umas questões aqui importantes. Antes de falar da apostila propriamente dita, eu queria mostrar para vocês isso aqui. Apareceu para vocês a projeção dos povos bárbaros, né? Apareceu isso para vocês? Então, depois eu até vou pensar se eu consigo printar isso aqui. Eu sei que dentro desse sistema aqui tem um jeito que você consegue enviar o arquivo, né? Eu vou tentar, se não der nessa aula, eu vou tentar na próxima aula, ou printar a tela, ou alguém que consiga printar com uma boa qualidade e botar no grupo da turma aí, porque é um resumo dessa questão de povo bárbaro. Então, eu vou falar disso aqui, depois eu vou voltar para a nossa apostila. Então, assim, porque aqui tem uma definição, isso aqui é um resumo que eu fiz já há bastante tempo, né, que eu uso para dar algumas das minhas aulas, e está mais sintético do que na apostila. A apostila está falando um monte de coisa lá que está bem escrito, mas está um pouco exagerado, assim, tem muita coisa. Então, um resumo importante aqui é o seguinte, quando nós falamos de povos bárbaros, né, então o que eram estrangeiros, tá? Que para os romanos não compartilhavam da cultura greco-romana. Ou seja, todo mundo que não se enquadrava na cultura greco-romana, então vamos até grifar aqui, que não se encaixava na cultura greco-romana, eles eram chamados de bárbaros. Tá? Então, não se encaixou nisso aqui, tem esse nome bárbaro aqui. Aí tem aqui algumas características desses povos, tá? Então, aqui é importante, se vocês puderem, na anotação de vocês, colocar essas características desses povos bárbaros, que no material do objetivo não tá bom, mas não tá como é cobrado e não tá de um jeito mais sintético, entendam isso aqui, porque isso aqui é um baita de um resumo que eu acho que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, tá? Doutora, eu já printei, tá? Printou? Ah, que bom. Eu mando no grupo. Você consegue depois lançar no grupo lá? Uhum, consigo. Então, os colegas nem precisam nem se preocupar, tá? Eu vou tentar depois achar um jeito de fazer isso mais fácil, mas a colega já colocou para vocês aí, Então, tem aqui algumas características importantes desses grupos. Então, primeiro, eles viviam em clãs. Todo mundo sabe o que é clã, né? A galera do videogame aí está se matando na internet nesses dias de jogar aí, sabe o que eu estou falando? Um clã é um time, um grupo, uma família, né? Ou seja, grupos familiares, aquilo formava um clã. Isso é uma coisa que durante o Império Romano e durante a Grécia, isso começou na Grécia, tá? Não só na Grécia, você tinha isso na Ásia também. Os hebreus, quando nós estudamos hebreus, a gente falou disso, da unidade familiar com que eles viviam, né? Ou seja, clãs são núcleos familiares. Ou seja, as pessoas se unem
em torno das famílias. Quando falamos dos gregos lá no começo, que a gente falou que os gregos eram chamados de genos, lembra? Daí que vinha a palavra genética, daí que vinha a palavra genealogia, porque era uma espécie de clã, né, que viviam em torno de uma unidade familiar. Tá? Então, isso é um aspecto importante. Os bárbaros, sejam eles quais forem, eles viviam em torno dessa unidade familiar. Tá? Ou seja, a família importava muito. Os hebreus eram assim, os gregos no começo eram assim, por isso que chamava genos. A gente tinha um pouquinho disso lá no Egito, quando a gente falava dos nomos. Vocês lembram disso? Eu sei que já tem tempo, foi antes da pandemia, né? Agora a história se divide agora em antes e depois da pandemia, né? Não, foi antes da pandemia, então eu não lembro, foi antes do Covid, né? Nós vamos ter esse marco significativo na história, né? Como tivemos aí o 11 de setembro, outras tantas coisas. Eu acabo achando que, infelizmente, o vírus vai acabar tendo esse papel histórico importante. Não, foi na época do Covid. Não, na época do Covid eu estava no ensino médio, era o primeiro ano do ensino médio. E aí vai, o mundo parou, né? Mas, assim, antes do Covid, a gente falou dos nomos na Grécia, falamos dos nomos no Egito, falamos dos genos gregos, falamos das tribos de Israel, né, que eram unidas em torno dos clãs. Nós chegamos a falar disso. Vocês se lembram disso, né? Eu imagino que vocês vão se lembrar disso. Responde no chat para mim se vocês se lembraram disso. Sim, senhor. Então, eu acho que isso aí está mais ou menos resolvido. Então, eles tinham essa peculiaridade. E aí tem uma coisa interessante. Quando se vive em clã, a coragem desses povos, o ímpeto na defesa de seus valores, das suas famílias, normalmente é muito grande. Tá? Então, se você pegar qualquer filme, qualquer série aí que fala dessa união familiar, das pessoas que vivem em torno das famílias, vocês vão ver que a coragem, o ímpeto para se defender esses valores são muito grandes. Tá? Outra coisa interessante que a gente contempla nessas tribos, uma economia agrícola e pastoril. O que eu quero dizer? Os bárbaros, eles não estão vivendo de comércio, como os fenícios. Lembra disso? Os fenícios viviam de comércio, né? Lembra? A gente falou que o território deles era ruim, o cara tem que comercializar. Os gregos, alguns dos gregos, tinham que viver de comércio, né? Enfim, os egípcios viviam da agricultura por conta de todos aqueles povos que moravam em torno do crescente fértil, eles viviam de agricultura. Os bárbaros, eles eram uma mescla de, eu grifo aqui para vocês, de agricultura. Peraí, ficou péssimo isso aqui. Eles viviam em torno da agricultura e viviam também da atividade pastoril. Tá? Ou seja, e aí se eu fizer uma pergunta para vocês assim, qual povo da antiguidade, essa aqui ninguém vai acertar, qual povo na antiguidade, vocês se lembram, nós já estudamos antes da pandemia, tinha uma atividade econômica essencialmente pastoril. Pastoril, para quem não sabe, é a criação de animais. Quem se lembra aí de um povo aí que a gente estudou já, que tinha essa, mas essa é difícil, a pergunta é difícil. Não, os hebreus. Isso, é disso. Por isso que eu mandar aula uma pessoa inteligente é outra coisa, né, gente? Isso faz de mim uma pessoa mais feliz da Terra. Quando todos os outros não saberiam, vocês se lembraram muito bem. Obrigado, meu anjo. Ótimo, é isso mesmo. Os hebreus tinham essa peculiaridade, né? Raramente você vai encontrar outro povo, mas os hebreus tinham isso de forma bem... Eles eram pastores, por tradição. Outro ponto importante dos bárbaros aqui, ó, não tinham propriedade privada. Vocês lembram que nos gregos, foi isso aí que deu BO? Na hora que acabou a terra para todo mundo. Vocês me desculpem eu estar retomando, porque como a gente ficou esse ato, eu quero que vocês entendam o raciocínio histórico de uma forma completa, tá? Lá na Grécia, nós vimos que os genos era tudo muito bonito, todo mundo muito feliz. Ai, meu amigo, e aí, primo? Beleza, primo? Na hora que acabou a terra, que a terra não comportava produzir para todo mundo, as melhores terras ficaram para os familiares mais próximos e os demais tiveram que migrar. Né? Eu acho que vocês lembram disso daí, tá? Lá está o início da propriedade privada. Os povos bárbaros não tinham. Todas as terras eram coletivas.
E outra coisa interessante nos povos bárbaros, você não tem entre os bárbaros aquela centralização do poder na forma de uma pessoa só. O que existiam eram grandes famílias que viviam, lutavam contra outros grupos, se defendiam, e não tinha assim um Estado acima de todo mundo, que fosse dono de todas as terras, ou seja, eles não tinham propriedade privada. Outro ponto importante, praticavam a pilhagem. Para quem não sabe, pilhagem era uma prática que havia no mundo antigo, de que alguns povos eles viviam de roubar os outros, literalmente é isso. Os caras chegavam numa outra tribo, invadiam, saqueavam o que aquela tribo produzia, aquele grupo produzia, e eles viviam disso, né? Então, veja bem, não é só, eles não vivem só de pilhagem, tá? Até porque esses povos, eles são muitos, né? Então, aqui a ideia minha foi tentar resumir. Então, se você pegar um Burgundy, ele é mais pilhagem do que pastoreio. Se você pegar os godos, é mais pastoreio que pilhagem. Mas, via gerais, é isso, tá? Então, para quem... não sei se ficou claro para vocês o conceito de pilhagem, né? Então, é basicamente isso, assim, um povo que vive de, literalmente, roubar o outro. O cara chega lá, mata... Se alguém já viu Vikings, não sei se alguém aí já assistiu Vikings, né? Que é uma série do History Channel, acho que está na Netflix também, eu assisto, e lá fica bem claro isso. Embora ali sejam alusivos aos povos escandinavos, aos vikings especificamente, mas aquilo é um pouco de pilhagem. Os caras, os grupos entravam em outras regiões, saqueavam e levavam embora o que tinham. Outro ponto importante, eram sociedades guerreiras. Aqui tem um dado importante, ó. Guerreira. O que isso quer dizer? Eu estou querendo dizer aqui para vocês o seguinte, que esses caras vivem da guerra. A guerra é culto. A guerra é arte para eles. Como era para uma cidade-estado grega específica, que eu pergunto, eu vou escolher quem responde. Qual cidade-estado grega tinha a guerra como um culto? Eu vou escolher quem responde aqui. Peraí, deixa eu dar uma oportunidade. Eu vou pegar uma pessoa aqui que eu sei que nunca me deixou na mão. Quer ver? Ó? Letícia. Já até ativei seu microfone, Letícia. Letícia, fala para mim, meu anjinho. Qual povo grego... Ela já sabe, ela já abriu o microfone antes de eu abrir, cara. Ela é muito fera. Fala pra mim, meu anjo. Qual cidade-estado grego que tinha guerra? Uma questão cultural, assim. Lelê tá aí? Vai chegar lá por conta. Sabe, Lelê? Não, eu vou chegar esse disco, vou ver. Eu acho que o microfone da Lelê abriu e ela não falou, hein? Vamos lá. Então, eu vou passar a oportunidade aqui para o Mateuseira, Matheus Marques. Mateuzinho, fala para nós aí, qual cidade-estado grega tinha guerra como arte, como culto, como uma questão cultural? Diga lá. Cadê o Mateuzinho? Vai, Mateuzinho. Mateus? Vai, Matheus, tá online ou não? Ó, vou tirar... Ele falou no chat, senhor. Hein? Ele falou no chat lá. Ah, ele respondeu no chat. Tá certo. É isso aí, Matheus. Obrigado, viu? É isso mesmo. Esparta. Então, Esparta tinha essa característica aí. Obrigado, Matheus. Eu não vi aqui o chat. Eu fiquei achando que você ia responder pelo fone. Outra coisa. Esses bárbaros, eles eram politeístas. Então, tá aqui uma outra característica religiosa. Então, isso aqui, isso resume muito o que os bárbaros eram, como agiam, como pensavam. Se você souber isso aqui, desse quadrado dos bárbaros aqui, ó, você mata a maioria das questões relacionadas a esse assunto aí, tá? Beleza. Então, ficou claro para vocês essa parte dos bárbaros? Né? Viviam em clãs, economia pastoril, não tinha propriedade privada, pilhagem, sociedades guerreiras e politeístas. Politeístas como a maioria desses povos da antiguidade, né? Então era uma prática recorrente aqui a questão do politeísmo. Então, aí tem uma outra questão importante.
foram estes povos que invadiram Roma, tá? Daqui a pouco nós vamos explicar por que eles estão invadindo Roma, né? E aí eram povos eslavos ou germânicos. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa seara aí e eu explico a partir de agora, tá? Interessante. O que explica... Deixa eu ver se eu tenho um mapa que eu tinha aqui, ó. Então, aqui, ó, eu espero... Deixa eu fazer uma coisa interessante, que eu acho que vai ficar bom. Pera aí. Ó, então, aqui, a gente tem o panorama dessas invasões bárbaras, tá? Então, aqui está o panorama dessas invasões. Então, ó, isso que nós temos aqui em verde, mais clarinho, não sei se está claro para vocês aí, tá? É o Império Romano que a gente conhece, né? Então, lembra que a gente tinha o Mediterrâneo como ponto vamos assim dizer, de partida, né? Então, tinha aqui o Mediterrâneo, que era aqui essa região do Mediterrâneo era aqui uma principal área de ocupação dos romanos, né? Ok, o Império Romano com sede em Roma, nós já sabemos, com sede aqui em Roma, né? E tinham esse mar aqui como grande objeto da ocupação, né? Todo esse marzão aqui, o Mediterrâneo. Muito bem. O que acontece? Aqui tem um ponto importante que na apostila não está tão claro, eu queria muito que vocês compreendessem bem. Nós temos um povo aqui que ninguém nunca ouviu falar, que são os hunos. Olha, quando você vê a descrição dos hunos por parte de algum povo europeu, é um negócio que você fica pensando, caramba, eu também teria medo. Os caras tinham assim uma aparência física muito estranha, eram selvagens, né? Se você acha que os espartanos matavam de um jeito... o Matheusinho, a Letícia está respondendo que o microfone... Não, tudo bem, Letícia. Se você acha que os espartanos... Vocês lembram que eu falei para vocês de um povo da antiguidade que tinha... deixa eu falar de um jeito que vocês vão conseguir se lembrar. Que cegavam os outros por prazer. Tá? E quando nós falamos de mundo hebreu, a gente falou dos assírios, né? Tem bastante tempo, antes da pandemia, né? Que eles... É o primeiro exército organizado do planeta, eles eram maldosos assim, na natureza. Até contei para vocês a história do profeta, que na Bíblia, Deus manda ele lá profetizar para os caras, ele falou, quem? Aqui? Vou não, né? É o profeta Jonas. Tem até um livro sobre ele na Bíblia, o nome do livro é Jonas mesmo. E é uma história bem engraçada, por quê? Porque os caras eram tão ruins, tão maus, que o profeta falou, não, vai que eles mudem de ideia, vai que eles virem bonzinhos. Eu quero que eles morram, né? Então, é essa invasão dos hunos, e aqui está uma grande sacada. Se você decorou aquilo que eu... Decorou não, se você compreendeu aquele conceito de bárbaros lá atrás. Por que os bárbaros que estavam de boa na lagoa aqui, ó, bárbaros, por que esses bárbaros que estavam de boa aqui, por que de repente essa galera começa a fazer esse processo aqui, ó? Né? Por quê? Não sei se está aparecendo as setas para vocês aí. Que são as setas que estão aparecendo aí em vermelho aqui, ó. Vou tentar destacar para vocês verem. Vocês estão vendo essas setas aqui, ó? Essas setas aqui, vermelhas, lilás, azul, verde, amarela, elas são os caminhos de invasão desses povos bárbaros. Ou seja, eles eram daqui e passam aí para cá. Esses ostrogodos eram daqui e vieram para cá. Os lombardos eram daqui e vieram para cá. Burgúndios eram daqui e vieram para cá. Anglo-saxões, né? Anglos, interessante, quando a gente fala em Inglaterra, nós os chamamos de anglo-saxões, né?
Por quê? Porque bárbaros ângulos e bárbaros saxões invadiram a Inglaterra e formaram o povo anglo-saxão, né? Francos, ó, saíram daqui e foram para onde hoje é a França, por isso chama França. Vândalos saíram daqui, invadiram a Espanha, norte da África, etc. Por que que essa galera que estava aqui na boa, né, com vida tranquila e organizada, de repente começa a vir para cá? Aqui tem um ponto muito importante que eu queria que vocês compreendessem. Porque esse fator aqui, ó, hunos, é algo determinante nesse processo. Os hunos eram, por excelência, um povo muito... Peraí, gente, desculpa, tocou o telefone aqui, eu vou desligar. Desculpa, eu nem sei se o telefone aqui está novo e... Vou só desligar aqui, gente, desculpa, peraí. Você sabe como desliga esse... Desculpa, gente, que estou com o telefone aqui, é novo, eu nem sabia como fazer, que é o telefone fixo. Então, olha só, deixa eu voltando aqui. Aqui está o fator que mais vai contribuir para esse processo. Hunos. Porque os hunos tinham um grau de violência e ocupação tão tremendo que a invasão dos hunos, né, nesses territórios acabou por expulsar para outros os bárbaros. Não sei se vocês estão entendendo isso. Ou seja, esse processo dos hunos aqui em vermelho acabou gerando os outros processos que vocês estão vendo aqui, ó, de vermelho, esse. Ficou claro isso para vocês? Eu não sei se vocês estão entendendo isso aí. O fator determinante nesse processo é a invasão dos hunos. Os hunos eram tão aterrorizadores. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Pega a apostila de vocês e vamos lá. Eu tô quebrando a ordem aqui, mas acho que assim vai ficar melhor para você. E vamos dar uma olhada, por exemplo, aqui, ó, na página 12. Olha o que diz dos hunos aqui, ó. Eu vou ler para vocês aqui de forma quase poética, né? Os historiadores antigos mal mencionavam os hunos. Habitavam além do Paulos Meltidos, mar de Azov, nas margens do mar glacial. Sua ferocidade supera tudo. Vocês estão me seguindo? Estão acordados aí, gente? Então, o povo está acordado? Sim, senhor. Tá muito chato, vocês estão entendendo? Tá claro para vocês? Não, senhor. Tá dando para entender. Então, olha o que está na página 12 aqui, ó. Sua ferocidade supera tudo. Né? Grifa isso lá na apostila de vocês aí, na página 12 aqui, ó. Sua ferocidade supera tudo. Por meio do ferro, marcam com profundas cicatrizes as faces dos recém-nascidos, a fim de destruir aí todo o germe de barba. Olha que loucura. Ou seja, a criança nasce, eles já queimavam a cara das crianças. Não se espante não, gente. Não é para você atrapalhar seu sono, não, tá? Mas isso eram os hunos. Das crianças para que eles, quando crescessem, não tivessem barba. Tá? Então, os hunos eram quase todos, via de regra, eles não tinham barba. Tá? Porque quando criança, as cicatrizes meio que acabavam com as glândulas que um dia iriam dar barba no homem, né? Nos rapazes. Nossa, que horror. Não, é horroroso, né? Aí diz assim, ó. Assim envelhecem imberbes e sem graça. Imberbe é sem barba, tá? Semelhante aos eunucos. Tem um corpo grosso, membros robustos e nuca espessa. Né? Membros robustos, ou seja, eles tinham braços fortes, né? Pernas fortes, porque a vida deles era muito difícil. Suas espáduas largas tornam-nos assustadores. Espáduas são as costas assim, né? Quando já viu o pessoal que nada, em época de Olimpíada, a gente fica até assustado quando você vê um nadador assim profissional, gente padrão olímpico, você olha assim a pessoa, até as mulheres mesmo, né? Você vê assim as costas enormes, né? Porque ao longo da vida ele exercitou muito. Eu não sei se alguém aqui nada, algum de vocês pratica natação, mas é mais ou menos isso. Aí diz aqui o autor do texto, né?
Diríamos animais bípedes, ou dessas figuras mal esboçadas, em forma de troncos que bordam os parapeitos das pontes. Os hunos não cozinham nem temperam o que comem. Olha que loucura que é isso, cara. Olha, os hunos não cozinham nem temperam o que comem. Nutrem-se apenas de raízes silvestres ou de carne crua do primeiro animal que se aparece. Carne que estende por algum tempo sobre o dorso do seu cavalo entre as suas pernas. Ou seja, os animais que eles encontram, matou lá um coelho, ele não cozinha. Aquela carne fica ali no dorso do cavalo e aí depois esquenta um pouco ali no contato com o dorso do cavalo e é isso. Ou seja, cavalgam o tempo todo, né? Não possuem abrigo. Entre eles não se usam casas, nem tampouco túmulos. Não encontraríamos nem mesmo uma cabana. Passam a vida percorrendo as montanhas e as florestas, enrijados desde o berço contra o frio, a fome e a sede. Ou seja, desde pequeno o cara nem casa tem. Mesmo em viagem, não entram em habitação sem necessidade absoluta. E não se creem nunca em segurança. Ou seja, eles nunca acham tão seguro. Eles ficavam o tempo todo assustados. Tipo, meu, é guerra. Cobrem-se de um linho ou de peles de ratazanas do mato, cozidas entre si. Ou seja, a roupa é linho ou pele de um animal aí que eu não vou falar o nome. Não possuem veste exterior nem roupa para visita. Ou seja, só tem uma roupa. Aquela roupa é para tudo. É para guerra, é para dormir, é para andar, é para tudo. Né? Uma vez que enfiam a túnica de cor desbotada, não deixam mais até que ela caia de velha. Ou seja, os caras vão usando aquela roupa até ela cair do corpo, né? Cobrem a cabeça com chapéus de abas caídas, envolvem em peles de cabras as peludas pernas. Seus calçados disformes estorvam-lhes a marcha, tornando-os pouco aptos a combater a pé. Ou seja, eles praticamente não combatiam a pé. Eles não tinham calçado, né? Íamos pregados aos corcéis pesados, mas robustos. Ou seja, está falando de cavalo, né? Corcéis ou corcel seria o cavalo, né? Montados neles, assentados por vezes à maneira das mulheres, os hunos se entregam a toda espécie de ocupação. A cavalo dia e noite. É de lá que negociam suas compras e vendas. Não põe-se pé em terra, nem para comer, nem para beber. Dormem reclinados sobre o magro pescoço da sua cavalgadura, onde sonham bem à vontade. É ainda a cavalo que deliberam sobre os interesses da comunidade. Assustador, né? O que vocês acharam para falar dos hunos, né? Entendeu o que simboliza quando essa galera chega? Então, entendeu o que está acontecendo quando esses caras chegam? Fala para mim se vocês entenderam aí. Essa gente chega. Entendi, sir. É o pavor. E é uma pena, sabe o quê? Há uma documentação muito pequena sobre os hunos. E é uma pena. Acho que muito foi descoberta. Os alemães estudam muito os hunos, tem muita coisa em alemão, mas em inglês tem alguma coisa. Em português, quase nada. O que eu quero que vocês entendam nesse cenário é que quando essa turma chega, acabou a festa. Se esses chegam, não há o que defender, não há por que lutar. Tem uma frase de um historiador, o Todorov, fala, quando esses chegam, estou plagiando, tá? Quando esses chegam, não há o que defender, não há o por que lutar. Fuja, é isso. E é essa... Eles que eram os poderosos, senhor? Os hunos não têm, eles nunca encontraram rivais, nunca, não tinha. Até porque eles tinham essa cultura meio... parece um pouco com os espartanos, né? Um pouquinho assim, só que os espartanos eram mais civilizados, né? Eu tinha um professor de história medieval que falava que os espartanos eram mais limpinhos, vamos assim dizer, né? É uma brincadeira, tá, gente? Eles eram mais limpinhos. Mas eles, esse modo de vida deles, ou seja, não tem tempo ruim. Ou seja, se está tudo ruim, é o mundo deles. Se tiver fome, é o mundo deles. Se tiver morte, é o mundo deles. Esse é o mundo dos hunos.
E quando essa turma chega, ninguém vai ficar para ver o que vai dar. Ninguém vai ficar para ver o que vai dar quando essa galera chega. E qual que é a consequência natural? É que os bárbaros... Aí você veja bem, né? O bárbaro tem medo do Uno. Então, que nome vamos dar para o Uno, né? É um negócio muito louco isso. Que nome vamos dar aos Unos? Quase que vai faltar vocabulário, né? Então, é essa invasão desses povos bárbaros que não vê outra alternativa. Os caras falam assim, mas esses bárbaros aqui agora, eles não estão com medo dos romanos? Não, ele tem medo do Uno. Você tá doido? Não. Eu prefiro enfrentar aqui a espada romana do que essa loucura dos Unos aqui. E é aí que eu volto para a apostila de vocês, voltando aqui, ó. E aí eu volto lá na página aqui. Aqui na página 9, eles falam um pouco desses povos, né, os nomes, né? Ou seja, porque o que vai acontecer? Quando a galera invadir, aí o que vai acontecer? Ó, a palavra urbe significa cidade. A urbe cairia diante dos atrasados povos bárbaros. Que povos são esses? Hunos. Embora isso aqui fica parecendo que o Uno é mais um, e não é. O Uno está empurrando todo mundo. Vocês entenderam isso aí? Porque a apostila, nesse aspecto, está mal redigido, mas isso não quer dizer que nós vamos seguir o que está errado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, os Unos não são mais um nessa turma toda, eles são o um que empurra todo mundo, tá? Mas isso aí é um detalhe que também nós não vamos nos apegar a isso, tá? Então, aí tem os vândalos, visigodos, ostrogodos, burgúndios. Ou seja, eles vão invadindo, tá? E aí, quais as características desses povos aqui? Visigodos, ostrogodos, tá? Além daquelas que eu já falei lá naquele outro print para vocês, a gente pode dizer que eles tinham estaturas elevadas, né? Como tem aqui, ó. Eles tinham estaturas elevadas e dolicocefalia. Dolicocefalia é um negócio estranho de explicar, porque é como se fosse assim, como se eles tivessem uma testa alongada, assim, um coquinho para trás, sabe? Típico dos alemães. Deixa eu ver se tem alguma foto que aparece isso na apostila. Na apostila não tem, mas dolicocefalia é isso. São aqueles povos, normalmente alemães, que eles têm uma testona assim, mais aparente, tá? Achatada? Como? Aparente, achatado. Então, deixa eu ver se aqui, deixa eu ver como está definido aqui. Estatura tem aqui, ó, embaixo a explicação da dolicocefalia, ó. O crânio é oval, né? Ou seja, sendo o diâmetro transversal menor em 1/4 que o longitudinal. Significa que assim, gente, eu estou falando só o que está na apostila, não estou falando de ninguém, não. É como se a cabeça fosse assim, tá vendo? Assim, ó. Meio alongada assim. E aí o cara põe o olhinho aqui, entendeu? Ou seja, é como se a cabeça fosse puxada, assim, tipo do ET, Tem um filme que vocês não vão lembrar, de ficção antiga, muito antigo, que era o Alien, o Oitavo Passageiro, que ele era uma cabeçona puxada, assim, tá vendo? Normalmente não era o crânio mais redondo, como é o nosso, assim, mais proporcional. Esses povos bárbaros, o crânio era mais esticado. Mais ou menos isso, tá? O crânio era esticado, assim, não era uma bola. Eles eram um pouco... Ou seja, eles tinham um testão, assim, e a parte de trás da cabeça também era meio... Mas isso é um detalhe que pouco importa também, né? Nós não vamos nos ater a isso, tá? Mas é então, interessante. Mas era uma peculiaridade deles aí, né? Então, a mulher gozava de certo prestígio social, etc. Aí tem uma coisa interessante. A questão da união familiar eu já tinha falado com vocês, né? Apoiava-se na família, no famoso clã, né? Aqui a postura está bem precisa. Nas aldeias, nas tribos, etc. Né? Aí tem uma outra coisa interessante. As relações políticas, estou na página 10 aí, ó. As relações políticas eram recíprocas e temporárias, definidas pelo comitatus. Lá embaixo vai estar explicando o que é comitatus, ó. Quando a gente entra aqui na apostila, comitatus tá lá, ó. Aqui não está comitatus. Achei que ia estar explicando aqui. Está na página 9, senhor.
Na página 9, né? Então, deixa eu achar aqui. Ah, obrigado. Foi depois aqui. Grupos formados pelos guerreiros e pelo seu chefe tinham obrigações mútuas quanto ao serviço e à lealdade. Então, o comitatus era uma relação muito comum entre esses povos bárbaros. Ou seja, a lealdade do guerreiro para com os seus chefes era algo que o cara podia estar errado, mas o cara estava lá. Interessante que isso aqui tem uma... Guardem isso aqui, comitatus. Era uma relação de lealdade entre chefes e guerreiros. Era quase que uma religião. Isso vai ser importante porque daqui a pouco nós vamos entrar num chamado mundo medieval em que isso aqui vai ser importante. Porque no feudalismo nós vamos ver isso com outro nome. Isso aqui vai aparecer no feudalismo com outro nome, tá? Guarda isso daí. Ou seja, os europeus que foram invadidos pelos bárbaros e misturaram, né? Interessante. Por que quando você pega... Deixa eu pegar na minha vou pegar aqui na minha apostila uma coisa para vocês entenderem. Ó. Por exemplo, isso aqui. Por que... Interessante. Todo mundo verde aqui falava latim, que era a língua dos romanos. Beleza, gente? Legal. A Livinha perguntando se os hunos apareceram no filme do Mulan. Eu não sei, viu? Porque eu não vi Mulan. Eu tenho esse defeito aí na minha trajetória. Eu não sei, precisava até pesquisar se eles... Mas pode ser, é porque eu não sei o Mulan onde se passa, mas se é gente desse tipo que a gente descreveu aí, é precisão histórica, tá? Agora, veja bem que coisa interessante aqui. Todo esse mundo verde, falava latim. Por que de repente, a Europa passa a ter outras línguas? Presta atenção nisso. Porque à medida que os bárbaros foram chegando, eles foram trazendo a sua língua. E a língua deles, misturada ao latim, deu origem aos novos idiomas. Então, quando os francos, aqui, ó, não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, chegam na Gália, aí os francos trazem o dialeto deles e misturam com o latim. Surge o francês, a língua. Por que de repente, vamos assim, ó, aqui os ostrogodos. Os ostrogodos chegam na Itália e trazem o seu dialeto, misturam o latim. Surge o italiano. Por que estão entendendo a história diante dos olhos de vocês? Os visigodos levam o seu dialeto, mistura com o latim aqui na Espanha, surge o espanhol. Daqui a pouco vai surgir o português também. Ou seja, por que essas línguas nossas têm em comum? Porque elas têm uma matriz latina em comum, né? E cada povo foi misturando seus idiomas colocados ao latim, e aí vai surgindo essas línguas que nos são comuns, né? Aí vai ter uma exceção aí em alguns lugares. Na Inglaterra, por exemplo, eles não usaram nada do latim, eles acabaram com o latim e colocaram lá um dialeto germânico, né? Que é incomum, por isso que você tem em inglês, não sei se alguém na sala aí fala alemão, já estudou alemão, por isso que você vai ter em inglês muitas palavras que se parecem com o alemão, né? Garden em inglês garden, jardim é garden, em alemão é Garten, e várias outras palavras, por conta da origem comum, vamos assim dizer, bárbara, né? Germânica, tá? Então, é isso. Então, tem isso aí, o comitatus como importante. Aí tem uma questão importante aqui, que é o seguinte. Muitos desses povos germânicos, sobretudo os bárbaros, sobretudo os do norte lá, sobretudo os que vieram, aqui na postilha vocês não dá para ver, mas sobretudo os que vieram aqui da Escandinávia, tá? Da Noruega, etc., eles tinham aí uma questão que nós vamos explorar melhor em arte, tá? Eles tinham uma religião politeísta, como nós vimos, né? Baseada em uma religião germânica, que você tinha grandes deuses, né? Thor, Odin, Valhalla era uma espécie de paraíso, né? Até a apostila mostra que quem já viu Vikings vai entender, já sabe isso aqui, né? Os guerreiros vikings tinham lá um conceito de que
quando morresse, eles iriam para Valhalla. Seria uma espécie de paraíso germânico, né? Onde é muito louco isso, porque eles, nesse paraíso, eles vão guerrear, e aí eles vão morrer e renascem no final do dia e bebem cerveja. É uma coisa lá muito doido lá o que eles pensam lá, né? E é isso, tá? Então vocês deem uma olhada aí, eu já mandei lá uns exercícios. Isso aqui não é importante quando descreve esse reino visigótico, nunca vou cobrar isso, não aparece em lugar nenhum. Não quero que vocês se preocupem com isso, tá? Ó, reino vândalo, reino visigótico, reino ostrogótico, isso nunca vai ser perguntado, não se preocupe com isso, não faz sentido estudar isso aqui, tá? Eu acho que isso que era importante para vocês. Eu espero ter contribuído, passou rapidinho, pelo menos para mim, desculpa aí, me empolguei um pouco. E espero que vocês tenham compreendido essa parte. A colega de vocês printou uma tela importante, vai colocar no grupo para vocês. E aí eu tenho aqui mais 1 minuto para ver quem eventualmente chegou depois e não respondeu a chamada, né? Deixa eu só ver aqui do primeiro A. Chegou alguém nesse meu tempo? Senhor, eu cheguei um pouco atrasada porque eu não estava conseguindo entrar. Não, tudo bem. Seu primeiro nome mesmo, coloca. É no A você? É. Como é o seu primeiro nome mesmo, que eu não estou conseguindo ver quem está falando? Mariana, senhor. Marianinha, meu. Marianinha é fera. Eu até não tenho. Cadê a Marianinha? Perguntei aqui. Obrigado, Marianinha. Mais alguém do A aqui? Nada. Eu cheguei um pouco depois também. O Vini, né? Beleza. Na primeira aula você não estava, né, Vini? Na aula de ontem, né? Beleza. Mais alguém? Não. Eu falo o nome. Gabriel Major. Gabriel Major. Major, você é do B, né, Major? Não, sou do A. Peraí. Primeiro, Gabriel. O Major tá aqui, beleza. Mais alguém do A? Eu. Diga o nome. Simeão. Vinícius. O Vinícius já coloquei. Simeão. Como é que foi, Simeão? Que eu te chamei mesmo, Simeão? Sarapião. Sarapião, né, velho? Que fase. E do B? Alguém chegou depois do B? Caio não chegou. Não chegou o Enzo. Não chegou o Juan. Não chegou o Juan, Lucas. senhor. Juan chegou? Ele mandou no chat. Beleza, o Juan chegou. Então, beleza, pessoas, beijão. Foi um prazer. Eu queria estar junto com vocês. Sintam-se abraçados pelo. Amanhã nós vamos falar sobre arte, beleza? Beijão, hein? Posso? Boa noite. Pessoas. Tchau. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Valeu.